A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Eu sou o pastor Emílio Géis. Mais um vídeo para a glória de Deus. Queridos, lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, Jesus se expressa dessa forma para João: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Mas o que o Senhor quis dizer exatamente com isso? Ele quis dizer que ele já vivia no princípio, no começo. Na criação ele já estava com Deus. João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no grego está ho logos, a palavra. Então, querido, ele já vivia e já estava com Deus desde a criação. Você pode ver que lá no capítulo 2 por diante, quando Deus ele vai formar o homem, ele diz o seguinte: eia, façamos o homem. E você acha que Deus estava falando com quem ali? Com os anjos? Alguns podem dizer que era com os anjos. Mas na verdade, aquilo ali era um diálogo da Trindade. Você pode ver que Deus está criando. A palavra está formando. E o Espírito Santo está pairado sobre as águas. Então, logo, vemos e lemos, quando lemos na Bíblia, a Trindade, o Deus Trino ali na criação. E ele diz que ele é o ômega. Ele fala: eu sou o alfa, ou o alepha, porque tanto faz você falar o alfa como o alepha, porque numa forma mais formal, o alfa, no original, ele é o alepha. Então ele é o alfa ou o alepha, que é o princípio de tudo, e o ômega, que é o fim e a conclusão de tudo. Quando ele expressa lá na cruz que, Pai, está tudo consumado. E rende o Espírito, ele está dizendo: Pai, estou concluindo a obra que o Senhor me confiou. Comprei novamente o homem para Deus. Muitos aí, irmãos, por não entender a Bíblia e criticando o Evangelho e fazendo pouco do Evangelho, diz que Jesus frustrou-se na obra quando morre na cruz. Querido, se ele não morresse na cruz, você não estava aí numa igreja, você não estava pregando, você não estava participando da ceia, e etc, etc. Ali foi uma conclusão da obra redentora, onde ele compra o homem novamente para Deus. Mas ele ainda continua trabalhando, porque ele falou o seguinte: o meu pai trabalha até agora, e eu também. Só que em questão de comprar o homem novamente para Deus, ele concluiu na cruz. E continua salvando, trabalhando juntamente com o Pai. Então ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. João disse o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está se tratando de Jesus, porque Jesus é o Verbo divino. Ele é o logo do grego, ele é a palavra de Deus. Lá em Provérbios, no 9, primeiro por diante, lá fala da sabedoria. E a sabedoria diz que estava com Deus desde o princípio, ou desde o princípio. Então o Senhor, Jesus, estava com Deus desde a criação, por isso que ele é o princípio de tudo. E ele concluiu,
ele é a conclusão de tudo. Porque todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor naquele grande dia. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Continue assistindo os vídeos e tem muitas coisas para ser lançado nesse canal. Nos aguarde. Se inscreva, dê seu like e que o Senhor esteja com todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.